Bem, a gente está aqui hoje para fazer o nosso seminário sobre processos licitatórios. Os alunos desse trabalho são o Lecran, Rui dos Santos, eu, Luan Carlos Fernandes e o Leonardo Arruda Melim. Primeiro nós vamos a uma definição conceitual do que é licitação. Licitação nada mais é do que um conjunto de procedimentos administrativos para compras ou serviços contratados pelo governo federal, estadual, municipal, ou seja, todos os entes federativos. De forma mais simples, podemos dizer que o governo deve comprar e contratar serviços seguindo regras de lei. Assim, a licitação é um processo formal onde há competição entre os interessados. A origem. Conta-se que a licitação se deu origem na Europa inicialmente com o nome de vela e prego. Por meio desse sistema, uma obra era pregoada enquanto uma vela era queimada. Quando a vela se apagava, a obra era garantida a quem tivesse oferecido o melhor serviço pelo menor preço. A origem da palavra licitação vem do termo latim licitatione, que significa arrematar em leilão. Bem, dos objetivos. Os objetivos essenciais da licitação são proporcionar à administração pública a obtenção da proposta mais vantajosa, dar igualdade de oportunidades de quem desejam contratar com a administração pública e promover o desenvolvimento nacional. Outros princípios da licitação seriam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa, a veiculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo e a competitividade. Ainda nos princípios, são regras de licitação existentes nas leis. Essas regras variam conforme as características dos bens ou serviços a serem contratados e estão definidas em um edital, também conhecido como certame licitatório. Os critérios específicos também vão variar de acordo com o valor da contratação. Quanto mais cara, mais rigorosos são os procedimentos para a escolha do fornecedor. Os modelos de licitações recebem um nome específico de acordo com o valor de cada produto ou serviço. No edital consta o tipo de serviço ou produto que o Estado precisa adquirir e só participa da licitação os fornecedores que realmente possuam experiência anterior comprovada na área. Todos os fornecedores inscritos para participarem da licitação passam por uma espécie de filtro, onde é verificado se ele realmente está apto a atender às demandas do Estado. Além disso, eles precisam comprovar que possuem todos os documentos legais que são exigidos para fornecer o serviço a ser contratado. Quanto à publicidade do edital, ela diz respeito à Lei de Acesso à Informação 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no tocante aos processos licitatórios, a citada lei expõe expressamente a divulgação de informações concernentes aos certames, inclusive os respectivos editais e resultados, mediante a utilização de todos os meios e instrumentos legítimos disponíveis, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores na internet. Objeto da licitação. Quanto ao objeto da licitação, o que se deve priorizar no edital? Especificação mínima, o bem a ser adquirido satisfatoriamente identificado, sem indicação de marca, descrição clara e sucinta, completa, mas sem individualização. Exigência de produtos originais de faculdade. Essa questão é de maior frequência na compra de cartuchos e toners para impressora, onde é comum a requisição de fornecimento de produtos originais dos fabricantes dos equipamentos. Ainda no objeto da licitação, nós temos a exigência de produtos de procedência nacional. A restrição à oferta de produtos importados é prática reiteradamente repudiada no âmbito jurídico, sendo assim, essa prática ela acaba entrando em desuso. Rede credenciada de estabelecimentos. As exigências de demonstração de rede credenciadas devem incidir apenas sobre a vencedora da disputa. Deve-se estabelecer o prazo razoável para a demonstração da rede credenciada exigida, ou mesmo para a formação da referida rede, de acordo com o tempo estimado para credenciamentos necessários. A rede credenciada exigida deve ser compatível com a demanda correspondente. Taxa zero
ou negativa. Em procedimentos licitatórios voltados à contratação de empresas especializadas na administração e gerenciamento de cartões eletrônicos, magnéticos ou oriundos de outra tecnologia, com chip de segurança, deve ser admitida a proposta de taxa zero ou negativa. Produtos fabricados de PET reciclado deverão ser comprados em separado ou compor lotes distintos do objeto. Composição do objeto. A aglutinação do objeto da licitação, em regra, deve ser evitada. Artigo 15.4 e artigo 23 do parágrafo 1º da Lei de 8.666, de 93, as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar a peculiaridade do mercado, visando a economicidade. Artigo 23, parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Pregão. Pregão é a modalidade de licitação do tipo de menor preço, em que a disputa pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feita por meio de propostas escritas e lances verbais sucessivos em sessão pública. Registro de preços. Definição. Contrato normativo constituído como um cadastro de produtos e fornecedores selecionados mediante a licitação, para contratações sucessivas de bens e serviços, de acordo com quantitativos, mínimos e máximos previamente fixados, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital. Habilitação. Definição. A habilitação é, pois, o reconhecimento de que o licitante atende todos os requisitos para aquela licitação e, por isso, fica qualificado para disputar seu objeto. A aptidão à luz a qual os documentos são examinados diz a respeito à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao cumprimento do disposto do inciso 33 do artigo 7º da CF de 88. Deve-se ressaltar a necessidade de administração pública para atender à tutela do interesse público na promoção, no caso, de licitação. Qualificação técnica. Consiste em verificar em cada caso se a autorização, licença, alvará, registro é condição indispensável para o exercício da atividade empresarial no ramo do objeto licitado, conforme a previsão em lei ou norma. Exemplos: alvará e licença da vigilância sanitária, aquisição de combustíveis, exigência de certidão de credenciamento no programa Alimentação do Trabalhador. Qualificação econômica financeira. Continuando então, aptidão para responder pelos encargos financeiros e econômicos decorrentes do contrato. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Exigência de memória de cálculo de apuração de índices contábeis. A exigência de memória de cálculo de apuração de índices contábeis que demonstra a boa situação financeira das licitantes, assinada pelo contador da proponente. Extrapola o quanto previsto do artigo 31, inciso 1 e parágrafo 1º a 5º da Lei de 8.666, de 93, e constitui, portanto, requisição com caráter restritivo, capaz de dificultar a ampla participação de licitantes, que teriam o ônus de providenciar para que os contadores responsáveis pela elaboração de suas demonstrações contábeis confeccionassem mais desse documento. Exigência de garantia antecipada. Vem-se rejeitando editais que contenham a exigência de apresentação de garantia antecipada, ou seja, a apresentação do referido comprovante em momento anterior à data designada para a entrega dos envelopes. Garantia capital social e patrimônio líquido mínimo nas contratações de serviços de execução continuada, nos contratos de escopo, nas concessões e PPPs. Para a prestação de serviços de execução continuada e não a celebração de contrato de escopo ou concessão, prevalece o entendimento que o cálculo do capital social ou patrimônio líquido mínimo
Serviço de caráter continuado. A base de cálculo incide sobre o valor do objeto em relação ao período máximo de vigência do crédito orçamentário, que no caso são 12 meses. Contratos de escopo. A base de cálculo incide sobre o valor do objeto em relação ao período total de vigência inicial do ajuste. Concessão do serviço público e parceria público-privada. A base de cálculo incide sobre o montante de investimentos a serem realizados, e não ao valor total ser arrecadado, pelo futuro concessionário. Qualificação econômico-financeira. Exigência de capital social integralizado. Em sessão do Tribunal Pleno, de 15 de 4 de 2009, começou a ser revertida a jurisprudência para que se aceite a exigência de capital social integralizado, a fim de se proteger o interesse público. Certidão indicando cartórios distribuidores. A exigência de certidão da Corregedoria Geral da Justiça, indicando um número de cartórios de distribuidores de falência e concordata existentes na comarca da sede da empresa. Extrapola o rol de documentos elencados no artigos 27 a 31 da Lei 8.666, de 93. Certidão negativa de ações judiciais, cíveis e criminais. Não cabe exigir como documento de habilitação, certidão negativa de ações judiciais, cíveis e criminais, por transbordarem do rol de documentos previstos na Lei 8.666, de 93. Análise e julgamento das propostas. Exigência de laudos e certificações. A exigência é devida apenas pelos licitantes vendedores, concedendo a eles o prazo razoável e suficiente à obtenção dos mencionados documentos. Laudos para produtos já certificados pelo Inmetro. A despeito de a requisição estar inserida no âmbito do exercício da discricionariedade do administrador, deve ser avaliada a plausibilidade de se requisitar os laudos para produtos já certificados pelo Inmetro. Selo de pureza ABIC. No tocante às aquisições de pó de café, a exigência de selo de pureza ABIC, emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café, mereceu em outras ocasiões tolerância sobre o fundamento de que há no mercado inúmeras empresas portadoras de tal certificação. Bom, continuando na análise e julgamento das propostas, previsão de aplicação de sanções pela não apresentação de amostra e ou laudos, ou por desconformidade desses. É ilegal a aplicação de penalidades, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade em razão de atraso da apresentação ou inconformidade das amostras e laudos na fase classificatória. Já na classificação, existem várias modalidades de licitações. No entanto, as mais praticadas para aplicação na construção civil são concorrência, tomada de preços e convite. A concorrência é destinada a contratações de obras e serviços de engenharia cujo valor seja acima de 1,5 milhões. E compra, no caso, de outros materiais que sejam acima de 650 mil. Apesar desses valores mínimos serem definidos por lei, essa modalidade pode ser utilizada para contratar serviços de quaisquer valor, caso sejam muito complexos ou exijam uma análise mais minuciosa do administrador. Para participar da concorrência, os fornecedores não precisam fazer cadastro prévio, basta atender às exigências presentes no edital. Tomada de preços. É usada para contratações de obras entre 150 mil e 1,5 milhões de reais. E compra de materiais e outros serviços entre 80 e 150 mil. Essa modalidade possui duas etapas de seleção. Na primeira, os fornecedores interessados são cadastrados após passarem por verificações de regularidade fiscal, jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeiras. Na segunda etapa, os concorrentes fazem suas propostas de valores. Carta convite. Essa modalidade é a mais simples do processo de licitação. É destinada a obras de até 150 mil e compra de outros materiais e serviços de até 80 mil reais. Nessa modalidade, a unidade administrativa envia uma carta convite para pelo menos 3 fornecedores do segmento a ser licitado, convidando-os para o processo de licitação. Essa carta substitui o edital. Nesse caso, as empresas não precisam estar cadastradas,
Porém, o Estado deve divulgar a convocação e entender o convite para os outros fornecedores cadastrados, para que eles também possam manifestar seu interesse para participar da licitação, em até 24 horas antes do início da mesma. Agora as vantagens das licitações. Vender por licitação é mais fácil. Isso porque o cliente, que é o governo, já te diz exatamente o que ele precisa. As descrições dos produtos e os serviços, margem de preço e como o contrato vai ser executado. Você não precisa gastar com publicidade. Para os órgãos públicos, não é necessário que sua empresa seja conhecida, então não precisa investir dinheiro em sites, panfletos, outdoor ou em outros meios de comunicação. Não importa onde a empresa está localizada. Para participar de licitações, a sua empresa não precisa de uma sala comercial no centro da cidade ou de uma vitrine, nem mesmo que fique na capital. Você pode participar das licitações do país inteiro, especialmente através do pregão eletrônico, sem sair de casa. O foco é na eficiência do trabalho e não na aparência. Então você pode investir para melhorar sua produção ou aumentar seus estoques, dispensando outros gastos. Você estará contratando o maior cliente de todos, o próprio governo. Assim, seu faturamento pode crescer muito, porque os órgãos públicos têm a demanda contínua e em grande quantidade. Além disso, existem benefícios especiais para micro e pequenas empresas. Agora, desvantagens. A concorrência. Suas desvantagens são os requisitos estabelecidos no edital, que são de alta exigência, causando desqualificação de muitos participantes, no caso, logo na fase de habilitação. Tomada de preços. A desvantagem dessa modalidade é que o trabalho extra que você precisa realizar, antes mesmo de entrar nas licitações. Por outro lado, a vantagem é que depois de vencer essa etapa prévia, você vai encarar um grupo muito menor de concorrentes do que nas outras modalidades da licitação. Por fim, temos o convite. Quando uma licitação segue a modalidade convite, seu instrumento de divulgação é a carta convite. Ela só pode ser utilizada para processos que envolvam compras de menor valor, limitadas a R$ 330 mil para obras e serviços de engenharia, e R$ 176 mil para todas as outras compras. Talvez a sua empresa não esteja entre as três no mínimo, que são convidadas pelo ente da administração pública para apresentar as propostas. Nesse caso, cabe a você descobrir que a licitação está ocorrendo e solicitar um convite. O estudo de caso que nós iremos apresentar é da empresa que eu trabalho, é o SEMASA, Serviço Municipal de Água e Saneamento, e a gente vai apresentar um edital que ele tratava da compra de rolamentos para motobombas. No caso, o processo se inicia, isso em termos do que ocorre na empresa, com a elaboração de um termo de referência, onde é dito qual é o objetivo da licitação, a justificativa para a criação desse processo. Nesse documento também são dispostas as especificações técnicas correspondentes aos materiais a serem adquiridos através desse processo. Esse é um memorando interno onde o funcionário ele informa os diretores sobre o processo que ele está abrindo e pede aprovação para que se dê prosseguimento na compra desse material ou no fornecimento desse determinado serviço. Após o processo ser autorizado pelos diretores, ele passa pela fase de orçamentos, onde as empresas interessadas em participar da concorrência, elas vão apresentar suas propostas, tentando obter o menor preço para o determinado produto ou serviço. Após o recebimento dos orçamentos, é realizada a média de preços para se verificar aquela proposta que apresenta o melhor custo-benefício para o produto, sendo que as empresas elas podem ser contratadas de forma fracionada dentro desse processo licitatório, ou seja, algumas empresas podem fornecer alguns materiais e outros materiais. Essa média de preço também ela é realizada para se verificar se há uma discrepância muito grande entre valores do que foi licitado.
para se notar se há uma empresa que apresenta uma proposta de valor muito inferior e outra muito superior, e buscar se compreender quais são as diferenças entre essas propostas e se verificar se há ou não um erro no processo licitatório. Após a média de preços, o próximo processo seria a autorização de fornecimento, onde os materiais seriam fornecidos à empresa pública e ela procederia com pagamento em boleto até 30 dias, que é o mais comum de acontecer. Porém, nesse caso que nós buscamos como exemplo, essa licitação ela foi fracassada porque ela não obteve um número significativo de propostas e essas propostas não conseguiram satisfazer os termos que haviam sido impostos pelo edital. Por isso aqui está demonstrado no caso do despacho de julgamento, dando a decisão de que esse processo de pregão foi fracassado.